Bom, estamos aqui com o Julia é jornalista, né? Julia Maftum, muito obrigada por ter aceito o convite. O Julia é colunista do portal, escreve sobre sustentabilidade, tem o programa Sintonia Social na Paraná, né, Julia? Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é bacana estar participando desse evento e também desse bate-papo importante aqui no portal do Portal Madeira e Construção, aqui nesse stand que está bem legal. Então, Julia, vamos começar falando um pouquinho sobre essa tua experiência que você tem com as empresas, né, o setor privado. Como o setor privado tem trabalhado essa questão da sustentabilidade? Olha, Juliane, as empresas são, na verdade, um grupo de pessoas, né? Então, tudo que acontece nas empresas é um reflexo da mudança de cultura e de comportamento nossa, minha, sua e das pessoas que fazem as empresas, né? E o que a gente tem observado nos últimos anos é um aumento da consciência das pessoas em relação a esses temas por uma série de fatores, né? Seja porque está cada vez mais evidente que, por exemplo, as mudanças climáticas interferem na nossa vida. Um exemplo é o que a gente está passando agora, aqui em Curitiba, né? Com um clima de centro-oeste em pleno inverno, que nós estávamos até semana passada, uma coisa totalmente fora do comum, e que é já um efeito dessas mudanças que a gente vem provocando no meio ambiente, né? Seja por esse fator, seja porque as informações sobre isso, a gente nunca teve tanta informação sobre isso, né? Então isso faz com que as pessoas não possam mais dizer eu não sei, né? Hoje essa informação circula de todas as formas. Então, como as pessoas estão mais conscientes, as empresas naturalmente acabam ficando mais conscientes. Esse é um fator. O outro fator é que as empresas descobriram que sustentabilidade reduz despesa, né? É uma questão muito prática. E algumas pessoas até questionam isso, falando, mas aí não é um comportamento adequado. Então, eu acho que o importante é se a gente for para o caminho certo, independente de qual caminho pegar. Então, as empresas perceberam nos últimos anos que investir em aproveitamento de água, geração de energia, reciclagem de lixo, quer dizer, diminuir o impacto, diminuir a pegada das empresas no meio ambiente, faz com que a empresa ganhe também. Ela consegue reduzir custo e, com isso, consegue aumentar as margens de lucro. Então, são esses dois fatores principais, na minha visão, que tem feito com que a gente observe hoje esse tema sustentabilidade fazer uma parte maior da agenda das pessoas e das empresas. Você citou aí redução de consumo de água, questão de reciclagem, mas o que mudou nesses últimos 10, 15 anos? Outras ações que as empresas têm realizado? Bom, quando a gente fala em sustentabilidade, hoje em dia, num conceito muito atual, nós estamos falando de algo mais amplo do que meio ambiente, né? Quando o tema começou a ser falado no mundo, a ideia de desenvolvimento sustentável, que é da onde vem o tema, a palavra sustentabilidade, ele é um conceito mais amplo. Ele fala, né, em linhas gerais, de tudo aquilo que a gente tem que fazer para melhorar ou para manter o nosso conforto, a nossa qualidade de vida, sem que a gente destrua o planeta onde a gente vive, né? Então aí eu não estou falando só de meio ambiente, estou falando de educação, estou falando de saúde, eu estou falando da relação das pessoas, eu estou falando de segurança, eu estou falando de moradia, eu estou falando de tudo isso, né? Então essa percepção faz com que as empresas também vejam que do outro lado o consumidor hoje é mais exigente. Então não só eu tenho que reduzir custo, porque eu percebo que isso é vantajoso para mim ao adotar práticas sustentáveis, mas os meus funcionários e o meu consumidor me cobram que eu tenha esse tipo de comportamento. Então a gente tem visto nos últimos 10 anos, por exemplo, uma realidade muito legal que são negócios que surgem já com esse propósito. Quer dizer, não é uma empresa que desenvolve ações sustentáveis, é uma empresa que o produto ou o serviço dela é algo ligado diretamente a isso. Aqui nessa feira, por exemplo, nós estamos vendo alguns exemplos disso, né? Empresas que trabalham com geração de energia de biomassa, empresas que trabalham com reaproveitamento de resíduo de madeira. Quer dizer, isso é uma indústria que não existia há 10 anos. É uma coisa muito recente. E essa indústria vende sustentabilidade, na verdade, para as empresas maiores poderem aproveitar o serviço. Então, essa mudança também é muito nítida e muito concreta, e isso não só tem gerado oportunidades de negócio, mas também tem acrescentado fatores e itens para que as pessoas percebam o quanto isso é importante na vida da gente hoje, né? A gente tem percebido também algumas mudanças de comportamento, você falou dessa mudança de comportamento das pessoas, em relação ao consumo, né? As pessoas em alguns momentos querem
vamos chegar à conclusão de que a gente, principalmente aqui no Brasil, segue e seguia muito um modelo de consumo americano, que é sempre o excesso, né? Eu sempre vou consumir além do que eu preciso. Esse é o modelo que a gente segue aqui e que boa parte do mundo acabou seguindo, né? Isso está sendo revisto porque isso não é possível de ser feito no mundo que a gente vive, né? Esse é o primeiro fator. A gente tem em vários setores problema de falta de matéria-prima, né? O que faz com que o preço dessas matérias-primas ele dispare. E a partir desse momento a própria empresa acaba tendo que rever o seu modelo de negócio, porque ela não vai mais conseguir vender na quantidade que ela conseguia vender antes. Quer dizer, o mundo, o planeta, ele não pode oferecer tudo aquilo que se imaginava que poderia, naquele ritmo que a gente vinha de crescimento de consumo. Então esse é o primeiro fator, há uma limitação do planeta em oferecer a matéria-prima. E o segundo aspecto é que as pessoas começaram a se dar conta, como eu falei ali atrás, do impacto que a gente tem nessa realidade, porque a informação chega mais para nós, é um assunto que acabou ganhando a agenda por uma série de fatores, né? Mas normalmente isso está muito associado ainda à desgraça, né? Então o tema sustentabilidade volta a ganhar mais evidência quando tem uma tempestade nos Estados Unidos, um tufão, um terremoto no Chile, uma seca em Curitiba, né? É aí que esse tema ganha um pouco mais de relevância, mas isso faz com que essa agenda permaneça por um tempo depois, né? Então, esses fatores fazem com que realmente hoje a gente perceba, e eu que estou estudando e acompanhando essa área há pelo menos 15 anos, nos últimos 5 pelo menos, uma evolução muito grande no interesse das pessoas por isso. Um percentual dessas pessoas acaba assimilando aquela mensagem, se identifica com aquilo e muda comportamento. Mas esse percentual ainda é pequeno, perto do que a gente precisa para poder garantir uma vida mais adequada nesse planeta, né? Sem que a gente precise mudar para outro daqui a algumas décadas. A gente falou bastante então das iniciativas do setor privado. E o poder público, como fica nisso? O que você tem acompanhado de mudança de postura, de políticas públicas que apoia essa questão do desenvolvimento sustentável? Eu acho que o poder público no Brasil, ele tem um poder muito reagente, né? Se cobra muito, e é o que eu acho que deveria acontecer, que o poder público ele deveria propor pautas, né? E nessa questão da sustentabilidade isso não acontece. O poder público reage, né? E ao reagir, as coisas acontecem numa velocidade muito menor do que a gente precisaria que acontecesse, né? O Brasil tem potencial, isso a gente ouve há muitos anos, muitas décadas, de ser uma referência nessa área de desenvolvimento sustentável pela condição que a gente tem de natureza aqui, e pela falta que isso tem em outros lugares, né? Só que a gente tem uma ideia política reagente, né? Então hoje a gente vê as iniciativas boas, elas deveriam ter acontecido há algum tempo, e elas só aconteceram ou por pressão da sociedade, aconteceram ou não aconteceram, ou por pressão das empresas, que por conta dessa demanda sustentável, principalmente na parte de redução de custo, acabam pautando o governo para isso. Vou dar um exemplo. As companhias de saneamento do Brasil, pouquíssimas trabalham com água de reuso, como um produto para venda. O que é água de reuso? É aquela água que volta do consumo, e ela, ao invés de ser tratada, que em muitos casos não é, e volta para o rio, ela volta para a cadeia para alguma atividade que não seja de consumo, para lavar a máquina, ou para gerar energia, ou, enfim, por uma série de usos que essa água teria. E isso a gente não tem, é uma indústria muito recente. Por que isso começou a aparecer no Brasil? Depois da seca em São Paulo. Porque as empresas param, o custo da água subiu muito. Então, a partir daquele momento, se percebeu uma oportunidade. Mas veja, isso é uma coisa que deveria estar acontecendo já há muito tempo, né? Então, esse papel reagente nos prejudica. Mas como o governo, assim como as empresas, é feito de pessoas, as próprias pessoas ali dentro estão percebendo que o caminho tem que ser outro. Mais lento do que a gente precisava, mas a gente vê que há uma evolução e ela também gradualmente vem acontecendo. Você tem algum exemplo de algum país de políticas públicas que poder se espelhar? Normalmente, quando a gente fala em exemplo de país, a gente espera falar dos vikings, né? Dos escandinavos. Finlândia, Noruega, Suécia. Mas eu vou dar um exemplo de um país que fez o que o Brasil deveria fazer e que muita gente não sabe, que é a Costa Rica, né? A Costa Rica é um pedaço do continente da América do Norte,
da América Central, desculpa. E é um país que há algumas décadas decidiu preservar as florestas. Então foi um dos primeiros países que adotou as práticas de manejo sustentável, que é uma coisa que a gente também vê muito aqui nesse evento. E hoje 80% da cobertura da Costa Rica é de florestas preservadas. Então o país conseguiu desenvolver uma indústria de turismo muito forte e também conseguiu desenvolver uma série de novas indústrias baseadas no aproveitamento do que a natureza oferece, né? É uma das legislações ambientais mais reconhecidas do mundo. Inclusive nós, na nossa legislação ambiental, que foi reformulada há poucos anos, nos inspiramos principalmente na legislação deles, né? Que é uma ideia de que você tem que incentivar para que a floresta fique em pé. E o incentivar para que ela fique em pé, você criar mecanismos para que se gere riqueza a partir dela, mas de maneira sustentável. Já que você falou de floresta e é o nosso foco aqui no portal, né, e faz parte do evento, esse conceito da floresta em pé, o que você tem visto aí de outras iniciativas aqui no Brasil? A gente tem trabalhado com essa ideia de que sim, temos que preservar a Amazônia, por exemplo, que é, né, a grande discussão, não se põe em dúvida a questão das florestas plantadas, mas há um viés de que se usa da floresta amazônica sim, até para que seja preservada. Você tem acompanhado isso? Eu não vejo outra saída. Para onde a gente chegou em termos de consumo hoje. Achar que a gente vai voltar ao que era na época dos índios é impossível, né? Por mais purista que a pessoa seja no pensamento dela, não dá para achar que isso é viável, né? Não vamos voltar ao que era, aquela floresta intocada, uma tribo de índio lá no meio, os bichinhos em volta, isso é impossível, né? Porque a tecnologia chegou a um ponto que a pessoa do outro lado do mundo, ela consegue ver o que tem no subsolo da Amazônia, ela não precisa nem estar lá mais, né? Então, a grande questão que a gente precisa levantar, e eu acho que nós perdemos uma boa oportunidade com essa polêmica recente do decreto que o presidente Temer assinou, liberando áreas da Amazônia e tal. O problema é que o assunto foi muito mal conduzido, porque o governo não está preparado, ele reage. Ele reagiu a uma demanda da indústria de mineração, porque ele está desesperado para gerar recursos. Agora, se ele tivesse feito uma coisa bem pensada, as pessoas iam perceber que esse é o melhor caminho. A exploração controlada, sustentável. Isso já foi apontado, inclusive, em documentos por vários países que adotaram essa prática, porque depois da Segunda Guerra, a Europa não tinha floresta mais, estava toda destruída pela Revolução Industrial, né? E eles chegaram à conclusão que isso precisava mudar. E desde lá eles começaram com essa prática, quer dizer, não adianta a gente começar a plantar floresta, porque as pessoas não vão preservar. Ou elas vão usar esse recurso natural de uma forma inadequada. Então, desde já, vamos trabalhar com esse conceito de manejo sustentável. E a cobertura vegetal da Europa conseguiu voltar quase aos níveis de antes da Segunda Guerra por conta dessa prática. Então, quer dizer, é possível você aumentar a área verde, preservar e, ao mesmo tempo, explorar. A Europa é o maior exemplo disso. A gente está falando do posicionamento do governo e um dos temas que você tem trabalhado bastante é a questão da corrupção, né? De que forma isso afeta tanto a sustentabilidade do poder público, né? Da União, dos estados, dos municípios, mas também o setor privado, né? Ética é sustentabilidade, né? Então, de certa forma, isso que a gente tem visto aqui, agora de maneira escancarada, né? Cada vez mais escancarada e mais surpreendente, eu acredito que faz com que as pessoas pensem mais ainda sobre esse assunto. Quer dizer, não é possível a gente continuar desse jeito, né? Então eu vejo que, pela maneira como está acontecendo, isso ajuda nessa reflexão. De as pessoas poderem trazer para o dia a dia delas mesmo. Porque a gente está vendo corrupções dos mais diversos níveis e tamanhos, e aí você começa a questionar as tuas práticas. Mas se eu, por exemplo, faço alguma prática no meu dia a dia que não é adequada, que diferença eu tenho para esse cara, né, que está lá e que às vezes começou achando que era normal isso que eu estou fazendo agora, e aí foi ganhando em ordem de grandeza até chegar onde ele chegou, né, nesses milhões e bilhões que a gente ouve todos os dias. Então eu acho que pela parte das pessoas, o que está acontecendo, essa depuração, ajuda na mudança de comportamento e no aumento da consciência.
e pelas empresas também, porque todas elas estão tendo que se enquadrar, né? O que está acontecendo, por exemplo, é que, assim como a madeira brasileira hoje, que é consumida fora, ela precisa de uma série de certificações, aquela que é consumida de forma honesta e certa. Porque lá atrás passou a se ter essa exigência nos maiores mercados consumidores, do selo, do FSC, enfim, outras. Agora, as empresas de fora do país estão exigindo que corporações, para fazer negócio, tenham, por exemplo, medidas de compliance, que é exatamente esse controle ético contra a corrupção interna que a empresa faz, né? Então, naturalmente, isso acabou exigindo com que as empresas, não só as que estão envolvidas nos escândalos, mas toda essa cadeia, tivesse que voltar para dentro e olhar e falar, peraí, se eu adotava alguma prática aqui que não era adequada, eu estou tendo que rever isso. Então, essa depuração, eu acho que ela está mudando essas bases todas, mas é uma coisa que a gente vai ver efeito real daqui a alguns anos só, né? Nós estamos numa fase de depuração, como eu estou falando, mas que está interferindo com todo mundo. Qualquer pessoa que você conheça de uma grande empresa, pergunta se não tem alguma medida nesse nível sendo colocada internamente por conta desses escândalos todos no Brasil. Quase todas estão tendo que fazer alguma coisa, ou porque colocaram a mão na consciência, ou porque estão sendo exigidas pelos consumidores do mundo todo a adotar esse tipo de prática. O que ainda precisa ser feito, né, pelas pessoas, não basta só separar o lixo, consumir menos, o que a gente ainda pode fazer para melhorar essa condição? A gente está falando de uma área de conhecimento que é muito recente. Então, hoje a gente vive um momento muito interessante. Quando eu comecei a estudar isso há 15 anos, quem falava em sustentabilidade e tudo era bicho grilo, né? É o cara de chinela havaianas, cabeludo, barbudo, que anda de bicicleta, então não se dava muita confiança para essas pessoas, né? Isso mudou hoje. E a pesquisa científica, principalmente, avançou tanto nessa área que o outro lado, que são os mais conservadores, que hoje tem como figura principal o presidente americano, o Donald Trump, eles começaram a brigar, porque indústrias que antes formavam base de economias, como é a indústria do carvão nos Estados Unidos, começaram a ser questionadas pela população, né? Peraí, mas não tem outra forma menos bagunçada da gente gerar energia? Tem que ser desse jeito? Destruindo tudo, poluindo e tal? Então, esse pensamento faz com que esse outro lado esteja reagindo hoje, o que eu acho muito benéfico, porque a gente estava caindo numa ideia de politicamente correto que é muito perigosa. Então, qualquer coisa que se falava de sustentabilidade virava unanimidade, né? E a gente precisa questionar, porque a gente está falando de natureza, principalmente. E isso é uma coisa que a gente conhece muito pouco ainda, né? Então, é uma indústria, é uma área de pesquisa de conhecimento que está evoluindo ainda. Então, tem algumas coisas que já estão definidas, que a gente já pode adotar como certeza, mas tem muitas outras que ainda precisam ser mais discutidas, né? Essa questão da reciclagem do lixo, por exemplo, do aproveitamento de água, né? Tem algumas verdades absolutas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho que falta muito ainda, obviamente, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Qualquer pesquisa mais séria sobre isso vai dizer, olha, na parte de preservação, a gente tem muita oportunidade para aproveitar. Você falou da Amazônia, por exemplo. Imagina a quantidade de coisas interessantes que não poderiam ser feitas se houvesse uma política séria de exploração sustentável daquela região, não só para a questão da madeira, mas para a questão da saúde, né, de plantas medicinais, de novos compostos que poderiam substituir matéria-prima industrializada hoje, que usa às vezes derivado do petróleo, enfim. Tem uma série de coisas que poderiam e deveriam ser exploradas. E a mudança de consciência nossa, ela passa pela prática do dia a dia. Para você ter um exemplo como isso muda, recentemente saiu uma pesquisa de uma instituição de muita credibilidade nos Estados Unidos, mostrando que você e eu no dia a dia, existem 4 medidas que são as mais efetivas para você realmente ajudar o planeta. Se você for perguntar para qualquer pessoa, o que você acha que são essas 4? Ela ia dizer, não, separar o lixo, consumir menos água. E não é isso. Esses cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que, para a gente ajudar mesmo o planeta, a gente tem que ter menos filhos, andar menos de avião, não andar de carro e comer menos carne. Quer dizer, são 4 coisas que para a maioria das pessoas
Não, mas peraí, como é que isso ajuda o meio ambiente? São coisas muito mais efetivas, por exemplo, do que separar o lixo. Não que você tenha que deixar de separar o lixo, mas em termos de efetividade, essas medidas, por exemplo, contribuiriam muito mais para o futuro do planeta do que essas que a gente está mais acostumado a conhecer. Mas isso é uma coisa nova, veja a polêmica que isso levanta quando você apresenta. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa estar sempre atualizando essa informação e as pessoas precisam estar atentas ao que está acontecendo. Mas é fato que a gente precisa mudar, sim, comportamentos de forma mais drástica, como essa pesquisa aponta, se a gente quiser ver os nossos filhos morando nesse planeta. Né? Aproveitando esse gancho dos filhos, você foi pai recentemente, sim. Né? Que mundo que você espera deixar aí para... Então... Eu espero que, pelo menos, um mundo menos quente, né? Porque o calor é uma coisa que atrapalha muito, né? Uma outra pesquisa recente mostra que a nossa produtividade hoje é 10% menor do que era antes por conta do aquecimento global, né? Então, até quando eu vou dar palestra em universidade, eu brinco com os alunos, falo, tá aí uma desculpa pro teu professor, né? O dia que ele falar que você tá de corpo mole, fala, é o aquecimento global que tá tirando a minha produtividade. Mas o que eu espero, e a minha atuação como difusor e pesquisador dessas informações é que esse nível de consciência chegue a tal ponto que a gente realmente consiga inverter esse jogo, né? Que a gente consiga vislumbrar um futuro melhor aqui nesse planeta, né? Que a gente não precise ir para outros lugares ou pensar em uma série de maluquices que se pensam aí, mas que são até assustadoramente reais se a gente continuar com essa curva que o planeta está desenvolvendo, né? Porque a natureza, ela é extraordinária, só que ela tem uma limitação, né? E esses desastres naturais mostram isso. Quando ela reage para valer. E a tendência é que essa reação fique cada vez mais forte, né? A gente vive num país que sofre pouco isso ainda, pelo menos nesses desastres maiores que, né, sacrificam quantas vidas aí, como o que está acontecendo na América do Norte hoje, com terremotos e tufões e furacões, né? Mas eu espero que ela consiga viver melhor do que eu, né? E para isso a gente precisa mudar essas práticas no dia a dia mesmo, né? Senão a coisa não, né, o planeta não vai suportar isso. Chega uma hora que ele começa a lutar contra a gente e eu espero que ela não sofra isso. A gente tem duas pessoas assistindo aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? E eu tava virado para cá, nem vi. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gonzalo Lopes. Eu gostaria de saber se você não acha que se colocou muito bem a questão das empresas e a mudança de mentalidade das empresas. Você acha que está havendo essa mudança em relação ao consumidor? Sim, como eu estava dizendo para a Juliane no começo aqui, as empresas são feitas de pessoas, né? Então, qualquer coisa para mudar numa empresa, numa organização, parte da mudança de cultura das pessoas. A gente ainda vive muito a história do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Essa é uma realidade, né? Então, às vezes a pessoa, dentro da empresa, ela acha muito legal e incentiva uma série de iniciativas lá, mas na casa dela ela não faz, ou o contrário, né? Essa sequência lógica de ação e não só de pensamento, a gente ainda tem uma distância entre isso, principalmente em países como o nosso, né? Eu vejo uma mudança muito real no mercado consumidor. Isso gera novas oportunidades de negócio. Eu estava dizendo, a gente vê isso nessa feira, né? Provavelmente, se essa feira acontecesse há 5, 6 anos atrás, você não ia ter empresa de geração de energia de biomassa, de reaproveitamento de pedaço de madeira, enfim, até como essa máquina que a gente estava vendo um pouco antes aqui operar, né? Então, além de gerar oportunidade de negócio, isso gera mudança nas pessoas, porque as pessoas começam a valorizar coisas que antes elas não valorizavam, né? E começam a perceber que elas valorizavam coisas que não deveriam valorizar, principalmente relacionada a conforto, né? É uma mudança pequena, ela é a conta gotas, mas ela é constante. A grande dúvida é saber se ela vai ser suficientemente rápida para o planeta poder sustentar, né? Essa é a grande questão que todas as pesquisas maiores
quanto tempo a gente... Não é alarmista, não é que o mundo vai acabar e tudo, mas assim, para a gente poder manter o planeta um lugar adequado, como a gente tem hoje, quanto tempo a gente ainda tem, né? E a única certeza é que se a gente não mudar a nossa forma de consumir, principalmente, isso não vai ser possível, né? E o mais interessante é que quando a pessoa vê o que é mudar a forma de consumir, é muito mais fácil do que você imagina. Não é que você tem que abrir mão, eu tava brincando, não é voltar a ser índio, né? Pé no chão, morando no meio da floresta. Não é isso. A tecnologia evoluiu tanto e a natureza é bacana que ela torna possível você continuar tendo uma boa qualidade de vida, prejudicando menos o ambiente onde você vive, né? Então, o que eu acho é que a gente precisaria investir mais e incentivar mais esse tipo de tecnologia para que ela aparecesse. Todos os segmentos, inclusive nesse que a gente está vivendo aqui, né? Que eu acho, aqui no Brasil pelo menos, é um dos que está mais evoluído, por uma série de fatores. Mas essa indústria da madeira hoje, pensando em segmento industrial ou que está mais evoluído na questão da sustentabilidade, eu sempre vi, né? Por exigência de mercados consumidores mais exigentes do que o nosso, Europa, Estados Unidos, mas também por uma mudança de comportamento que já é nossa aqui, do público consumidor brasileiro. Então eu acho que inclusive o que está acontecendo nesse mercado florestal e de madeira pode servir como um exemplo para outros mercados na parte de inovação, na parte de incentivo à tecnologia, até de incentivo de governo mesmo, para as coisas poderem acontecer, né, de forma mais rápida. Então eu vejo essa mudança, ela é pequena, mas ela é constante. Eu acho que essa é a boa notícia. A má notícia é que ela é pequena, a boa notícia é que ela é constante. Bom, eu queria agradecer, foi ótima a conversa. Ficamos aí abertos para suas contribuições e dividir esses conteúdos e poder contribuir um pouquinho com essa disseminação dessas informações sobre sustentabilidade. Eu que agradeço a participação aqui. Convido as pessoas para que acompanhem a coluna do Sintonia Social no portal Madeira e Construção. De tempos em tempos a gente coloca alguns conteúdos fazendo esse bem bolado, né, entre sustentabilidade e a temática principal do portal, que é o incentivo da madeira na construção civil. E também para me ouvir, para quem é de Curitiba, na Rádio Paraná 97.1. De segunda a sexta, em 3 edições, 10, 17 e 21, que é o Sintonia Social, que é o programa que eu faço lá. Mas todo esse conteúdo que eu falo no ar, para quem às vezes não tem possibilidade de ouvir, ele fica disponível também na internet, no Facebook, que é o facebook.com/Sintonia Social, onde você tem acesso aos textos e também aos áudios. Várias coisas, basicamente tudo que eu falei aqui já gerou algum conteúdo lá, né? Então, de maneira mais aprofundada, quem achou interessante pode entrar e ter acesso a outras informações sobre isso que a gente está falando aqui. Ainda é possível encontrar o livro? Ainda é possível encontrar o livro. O livro que eu lancei no final do ano passado, que é uma coletânea de textos do Sintonia, que é um programa que eu tenho há 10 anos já, primeiro na Lumen FM e agora na Paraná. Esse livro está disponível, o caminho você encontra também lá no Facebook para se interessar, que daí é uma coletânea dos melhores textos desses 10 anos. E também várias coisas do que eu falei aqui estão no livro lá. Obrigada.